Abra sua Bíblia mais uma vez. No Evangelho segundo escreveu Marcos. Um texto velho conhecido. Marcos, capítulo 10. Iniciando com o verso 17 até o verso 22. A história do moço rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 10. E vamos, meus irmãos, ouvir, aprender o que Deus tem para a nossa vida nesta noite. O Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas mencionam a história desse cidadão judeu que correu ao encontro de Jesus para saber o que faria para herdar a vida eterna. Vai ao encontro do Senhor e a sua pergunta é exatamente esta: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Mateus, em seu evangelho, afirma que esse cidadão era um jovem, era um moço, era um homem ainda jovem, não era um homem de idade avançada, era um jovem. Por isto, a história diz que era o jovem rico. É a história do jovem rico. Durante a conversa com o Senhor, durante o diálogo com o Senhor, aquele moço que sem dúvida era bem educado, não há dúvida, religioso, ele era religioso sim, muito bem educado, certamente do ponto de vista humano era um homem íntegro, a coração ansiava pelas coisas espirituais. Por isto ele vai ao encontro do Senhor, ele procura a Jesus, ele indaga a respeito da vida eterna. Todavia, meus amados, aquele moço, aquele homem cometeu pelo menos 4 erros. Primeiro, aquele homem ou aquele jovem tinha uma visão superficial de Jesus. Para ele, Jesus não era o verbo que se fez carne. Para ele, Jesus não era o Messias esperado pelo povo judeu. Para ele, Jesus não era o Salvador.
Para ele, Jesus não era o Filho único de Deus. A visão dele era uma visão superficial acerca de Jesus. E ele chama o Senhor de mestre. Bom mestre. E aí o Senhor diz, olha, bom, só existe um. É Deus. Se aquele moço não tivesse essa visão superficial de Jesus, ele não teria chamado o Senhor somente de mestre. Ele teria se lançado aos pés do Salvador, dizendo, meu Senhor. Para ele, Jesus era somente um mestre da religião. Mais um mestre religioso. E quando ele estava diante do Senhor, e ele o chama de bom mestre, lá no seu íntimo, ele estava querendo elogiar o Senhor, chamando-o de bom mestre, mestre por excelência, mestre inteligente. Ele estava querendo elogiar o Senhor. Este foi o seu primeiro erro, uma visão superficial da pessoa de Jesus. Uma visão rala acerca da pessoa de Cristo. O segundo erro, o seu conceito de salvação estava totalmente equivocado. Primeiro erro, visão superficial da pessoa de Jesus. Para ele, era apenas um mestre, um religioso. E o seu conceito de salvação estava totalmente equivocado, faltando-lhe profundidade em seu conceito de salvação. Sabem por quê? Aquele moço pensou que poderia fazer alguma coisa para merecer a vida eterna. Esse é um conceito muito equivocado. Ele imaginou que poderia fazer alguma coisa. Por isto, ele diz, mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que farei de bom, o que farei de útil? Como é que eu posso agradar a Deus com o objetivo de ganhar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Este conceito, infelizmente, continua sendo muito comum, pois muitos acreditam que as obras, por exemplo, abrem as portas do céu. Outros acreditam que, servindo a Deus através de qualquer religião, essa religião lhe abrirá as portas do céu. Há um ditado que diz, todo caminho dá em Roma, ou todo caminho vai a Roma. Mas para o céu é diferente. O conceito de salvação não é este. Nunca foi, nunca será. Na carta aos Efésios, Paulo deixa muito claro que a salvação é dom de Deus. E é de graça. A salvação nasce no coração de Deus. A salvação nasceu no coração do eterno Deus. É dom da misericórdia do Senhor. É dom da graça de Deus. Paulo escreveu, porque pela graça sois salvos, mediante as obras, a religião, conceitos religiosos, filosóficos, não, mediante a fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie diante do Senhor. Salvação é dom de Deus. Aquele moço rico estava completamente equivocado em seu conceito de salvação. Daí a pergunta dele: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Este foi o seu segundo erro. Terceiro erro: o jovem não se considerava um pecador condenado diante do Deus Santo. Ele não se considerava um pecador diante do Deus Santo. Meus amados, seu entendimento sobre a lei de Deus era também muito limitado, pois media sua obediência apenas em termos de ações exteriores e não de atitudes interiores. Quando o Senhor mencionou os mandamentos, ele respondeu: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Ele estava dizendo: eu tenho olhado esses mandamentos, eu tenho praticado esses mandamentos, eles são observáveis em minha vida, em minha caminhada, no meio em que vivo. Na minha sinagoga todo mundo me conhece. Eu sou um homem íntegro, reto. Portanto, ele não estava se considerando um pecador diante do Deus que é santo, 3 vezes santo. E nenhum homem entra no céu sem reconhecer a sua miséria interior. Nenhuma pessoa entra na eternidade, nenhuma pessoa passa pelo portão do céu sem que antes reconheça que é um pecador perdido, separado de Deus, distanciado do Senhor. Meus irmãos, possivelmente, aquele jovem observava alguns mandamentos. É verdade. Era um moço religioso. Gostava de frequentar a sua sinagoga, o templo lá em Jerusalém, quem sabe. Mas o Senhor que conhece o coração, o Senhor que perscruta a alma, o Senhor que vai na interioridade do homem, ele percebeu algo na vida daquele moço. Aquele moço havia esquecido um mandamento importante: não cobiçar. E mais adiante a gente vai perceber que havia muita cobiça naquele coração. A cobiça é pecado sutil e muito difícil de detectar. É muito sutil. Está lá nas entranhas da alma, no mais profundo do coração do homem. Está na mente. Nunca é revelado, a não ser que a pessoa verbalize: eu sou cobiçoso. E é claro que aquele moço não disse isso a Jesus. Porém o Senhor percebeu. Esse foi o terceiro erro daquele moço. Meus irmãos, além desses erros, o texto nos leva a considerar outros fatos em relação ao moço. Primeira coisa, o que o jovem tinha? Riqueza, bom caráter, relativo conhecimento da lei,
Eu tenho observado esses mandamentos, que são exteriores. As pessoas observam que eu guardo esses mandamentos. Eu não sou adúltero. Todo mundo sabe disso. Eu tenho respeitado a meu pai, a minha mãe. Eu tenho dado honra aos meus pais. Mandamentos visíveis. Relativo ao conhecimento da lei. Havia no seu coração desejo de aprender, sim. Por isto, ele foi à procura de Jesus, do mestre chamado Jesus. Ele não o via como Cristo de Deus, como Logos eterno, mas o via como mestre, e ele queria aprender. Outra coisa, aquele moço aspirava por uma vida melhor e mais abundante. Quem olhasse para aquele rapaz poderia concluir que tinha tudo. Qualquer mãe ficaria muito feliz que a sua filha casasse com aquele moço. Íntegro, religioso, obediente aos pais, observador da lei, um homem coerente com a sua religião, um bom moço, um bom rapaz, não há dúvida nenhuma. Segundo ponto. O que faltava ao moço? O que faltava àquele rapaz? Jesus afirmou que ainda lhe faltava uma coisa. O que faltava à vida daquele homem? Uma fé viva em Deus. Ele conhecia a religião. Ele conhecia alguns mandamentos exteriores da religião. Todavia, a fé viva em Deus estava faltando em sua vida. E observe, meu irmão, observe, minha irmã, ele estava diante de uma pessoa que sabia compreender o que se passava dentro do coração de uma pessoa. Ele estava diante do Filho de Deus. Ele estava diante de uma pessoa que lia os pensamentos. Em tantos momentos, no ministério de Jesus, ele deu essa demonstração, que lia os pensamentos dos homens. E ali estava aquele moço, e o Senhor percebeu que aquele moço não tinha uma fé real, uma fé viva em Deus. Aquele jovem precisava entender o que era depender totalmente do Senhor. O que era depender das riquezas do Senhor e não da riqueza pessoal. Ele era rico. E o seu coração estava cheio de cobiça. O Senhor que sonda o coração, que lê a nossa mente, que conhece o que nós pensamos, que conhece a intenção da nossa alma, a inclinação do nosso coração. O Senhor percebeu que o Deus daquele moço era o dinheiro. Não era o Deus verdadeiro. Ele não possuía fé viva em Deus. O Deus daquele moço era o dinheiro. Nele o moço confiava, isto é, no dinheiro. A sua confiança estava no dinheiro. Aquele moço adorava o vil metal. Uma coisa importante. O dinheiro em si mesmo não é sujo, não é imoral, não é pecado, não é nojento. Mas quando a pessoa faz do dinheiro o seu Deus, aí a coisa muda de figura. Alguém já disse que o dinheiro
é um excelente servo, um péssimo patrão. Quando o homem permite que o dinheiro dirija a sua vida, esse homem está completamente perdido. Aquele moço imaginava que o dinheiro poderia realizar tudo em sua vida. Ele estava realizado porque era dono de muitas riquezas. Esqueceu de um texto lá do Velho Testamento. Provavelmente, ele nunca abriu o profeta Jeremias. Ele nunca leu com cuidado o que escreveu o profeta Jeremias. Se você abrir a sua Bíblia em Jeremias 9, 23 e 24, encontramos as seguintes palavras. Jeremias 9, 23 e 24. Certamente aquele moço desconhecia essa escritura. Aquele moço não estudava o profeta Jeremias. Não lia a escritura de Jeremias. Está escrito assim. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor. Amém, meu irmão? Esta é a nossa glória. Não é a nossa sabedoria, não é a nossa força, não é o nosso intelecto, mas a nossa glória é a glória do Senhor, é conhecer o Senhor, é conhecer a intimidade de Deus, é caminhar com Deus, é amá-lo de todo o coração. É claro que as palavras de Jesus no verso 21 soaram estranhas aos ouvidos daquele jovem. Quando o Senhor disse para ele: vai, vende tudo o que tens. Será que ele não poderia servir ao Senhor com os seus bens? Claro. O Senhor disse, ou pregou essa mesma palavra para todos que se aproximaram dele? Não. O Senhor pregou diretamente para aquele moço. Era um moço cheio de cobiça. O dinheiro fez a cabeça dele. Tornou-se o seu Deus. Ele estava apegado ao dinheiro. Abraçado ao dinheiro. Vai, vende tudo o que tens. Venda tudo. A segunda coisa, entregue aos pobres. Que coisa estranha. Certamente essas palavras que foram proferidas pelo Senhor doeram na alma daquele moço. Ele ficou espantado com aquelas palavras. Vende tudo o que tens. Distribui com os pobres. Entrega tudo. O Senhor estava querendo tirar daquele coração a cobiça, o amor ao dinheiro. Paulo ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de toda desgraça humana, de todos os males. O amor ao dinheiro. Quando eu faço do dinheiro o meu amo, o meu senhor. Dinheiro é para ser escravo e não senhor. E o dinheiro tornou-se o senhor daquele moço. E a outra coisa importante, que aquele jovem esqueceu. A Bíblia ensina que a mais bem-aventurada coisa é dar do que receber.
É muito mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Portanto, aquele jovem era amante do dinheiro. Esse é o segundo ponto. O que faltava àquele moço. Terceiro ponto. O que o moço desejava? A vida eterna. No caso do jovem, a riqueza que possuía o privou da maior de todas as bênçãos de Deus, a vida eterna. A sua riqueza, ou o amor exagerado ao dinheiro, o apego aos bens materiais, as riquezas que aqui ficam, privou aquele moço da maior bênção que Deus pode oferecer a uma pessoa, a vida eterna. Ele foi privado disso. Qualquer pessoa, para receber a vida eterna, precisa dar os seguintes passos. Primeiro, examinar seus caminhos, seu estilo de vida. Observe se eles se harmonizam com Cristo, que é o verdadeiro caminho, o único caminho para a vida eterna. Aquele moço precisava examinar os seus caminhos e depois perguntar se harmonizam com o caminho de Cristo, com a palavra pregada por Cristo, se harmoniza com o evangelho anunciado pelo Senhor, se harmoniza com a fala de Jesus, se harmoniza com Cristo. Caso contrário, saia do caminho, porque este é o caminho largo. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição. É por isso que Provérbios 14:12 afirma o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Aquele caminho do moço não era um bom caminho. Não era um excelente caminho, muito pelo contrário, era um péssimo caminho, era um caminho de morte, era um caminho de separação, era um caminho de perdição eterna. Segunda coisa, segundo passo, mudar de direção. Necessário se faz deixar o perverso caminho largo do pecado que conduz para a perdição eterna e andar pelo caminho apertado que conduz para a vida eterna. Mudar de direção. Aquele moço possuía uma visão superficial do pecado e por conta dessa visão defeituosa do pecado não abandonou o seu caminho. Ele imaginou que o seu caminho era o correto. Ele imaginou que estava fazendo o certo. Ele imaginou que aquele caminho agradava a Deus. Ele imaginou que aquele caminho honrava a Deus. Ele não saiu daquele caminho. Terceiro passo, ligar-se a Cristo. No Evangelho de João 16:37, o Senhor Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ora, pastor, o moço foi, se achegou a Jesus, se aproximou dele, o chamou de mestre, ele foi, mas não ficou. Ele foi, mas não se ligou a Cristo. Ele foi, mas não abriu o coração para o Senhor. Somente em Cristo encontramos um lugar seguro para fazer descansar a nossa alma. Aquele moço não via Jesus dessa forma. A sua alma estava ainda do mesmo jeito. E voltou da mesma maneira. Continuava atribulada e atribulada continuou. Ele não se apegou a Jesus. O jovem rico pensou erradamente, que a observação da lei daria segurança à sua alma. Aqueles mandamentos exteriores
Ele imaginou que aqueles mandamentos, a observação daqueles mandamentos, daria segurança à sua alma. Coitado, estava completamente enganado. E sabem por quê? Por uma razão simples. E aí você vai compreender. Aquele moço esqueceu que a lei é um espelho que nos mostra como estamos sujos. Quando você olha para a lei diz a você que você está sujo. A lei diz a você que você é pecador. A lei diz a você que você está fora do caminho de Deus. A lei diz a você que a sua alma está enlameada. O espelho não pode lavar. O espelho mostra a nossa sujeira. A gente chega diante do espelho e a gente vê a sujeira no nosso cabelo, no nosso rosto. Se for um espelho grande, em nosso corpo inteiro. Porém, o espelho não lava, não tira a mancha, não remove a sujeira. Somente o sangue de Jesus. Somente o sangue do Cordeiro de Deus, somente o sangue de Cristo vertido na cruz pode purificar o pecado do homem. Somente o sangue tira a sujeira da alma. A lei é um espelho que mostra a sujeira do indivíduo. Mas somente o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Amém, meu irmão? O quarto passo. Consentir em render-se a Cristo. Render-se implica em reconhecer a absoluta soberania e senhorio de Cristo. Se aquele moço tivesse entendido quem era Jesus, ele teria se curvado diante do Senhor e teria dito: meu Senhor, meu Salvador, eu me prostro diante de Ti e Te reconheço como meu Deus, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha alma, aquele que pode libertar o meu coração, aquele que pode libertar a minha alma encarcerada pelo pecado. Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, de 9 a 11, escreveu o seguinte. Abra a sua Bíblia, meu irmão. Filipenses 2, 9 a 11. Paulo diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meu irmão? Aquele moço rico ajoelhou-se aos pés do Senhor, porém não o reconheceu como o Cristo. Essa é a descrição mais correta, mais exata da vida daquele moço. Ele olhou para Jesus, mas não o viu como Senhor. Não o viu como Deus, como libertador da alma, como purificador do pecado. Ele o viu apenas como um mestre. E não se rendeu a Jesus, não se entregou a Cristo, não abriu a sua alma, não abriu o seu coração, não abriu a sua mente para se render ao Senhor Jesus. E eu quero concluir. No início, afirmei que foram 4 erros cometidos pelo jovem rico. Quantos eu mencionei? 3.
Ele cometeu 4 erros. Apresentei 3. O 4º erro foi o seu maior erro. O mais trágico. O de não atender às palavras finais de Jesus no verso 21. O que está escrito no verso 21? As últimas palavras de Cristo. Vem e segue-me. Se você observar o verso 21, a palavra diz que Jesus, olhando para aquele moço, o Senhor o amou. O Senhor demonstrou amor por ele. O texto diz que o Senhor o amou e disse: uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, distribui com os pobres e terás um tesouro no céu. O coração daquele homem estava aqui no tesouro da terra. O coração dele estava totalmente voltado para este mundo, para os tesouros desta vida, para as riquezas granjeadas neste mundo. E o Senhor o amou e diz: meu filho, venda tudo, entregue aos pobres, e você terá um tesouro muito maior, um tesouro no céu. Meus amados, depois o Senhor completa: vem e segue-me. De todas as pessoas que se colocaram aos pés de Jesus, este homem, este jovem rico, foi o único que saiu pior do que havia chegado. Se você observar todo o Novo Testamento, este é o único caso, excetuando-se, é claro, Judas, aquele que havia sido destinado à perdição, e Cristo deixa isso muito claro: nenhum se perdeu daqueles que o Senhor me deu, exceto o filho da perdição. Esse moço chega aos pés do Senhor, o coração cheio de cobiça, e volta pior. O verso 22 diz: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Ele chega feliz. Ele chega para dialogar. Ele chega para conversar no mesmo nível. Eu tenho observado a lei. Eu tenho honrado meus pais. Não adultero. Não faço isso, não faço aquilo. Eu sou um bom exemplo. E depois, o verso 22 diz: retirou-se triste. Meus irmãos, a palavra grega traduzida por triste descreve uma tempestade se formando. O moço rico saiu do sol para entrar numa tempestade. Ele estava diante do sol da justiça. Ele estava diante do Redentor. E ele sai da presença do Senhor e entra numa tempestade horrorosa. Ele perdeu uma grande oportunidade. Desejava receber a salvação. Porém, seu coração, sua alma, a sua alma estava apegada aos bens materiais. A cobiça dominava a sua alma. Esse é o ponto. E o Senhor foi direto no ponto. O Senhor é direto, é incisivo, Ele vai ao ponto. A cobiça dominava o coração daquele moço. Ele tinha e queria mais. Ele queria mais, sempre mais.
era cobiçoso, saiu muito pior. Saiu triste da presença do Senhor, porque a cobiça dominava a sua alma. Amar a riqueza era, na vida dele, maior do que o amor a Deus. Vejam bem, religioso, observava os mandamentos exteriores, andava, do ponto de vista humano, a gente olhando para ele, era correto. Que moço maravilhoso, frequenta a igreja, certamente era dizimista fiel, ofertante, honrava os pais. Se era casado, nunca pensou em trair a sua esposa. Era um moço diferenciado. Era diferenciado. Era um moço religioso. Não furtava ninguém. Não testemunhava com falsidade. Era observador meticuloso da lei, principalmente dos aspectos exteriores da lei. Mas aquele moço, meu querido irmão, minha querida irmã, estava com o coração cheio de cobiça. E este era o ponto. Seu Deus não era Jeová. Seu Deus não era o Deus que libertou o povo lá do Egito. O seu Deus não era o Deus que deu a lei a Moisés. O seu Deus não era o Deus que enviou Jesus para salvar o homem. O seu Deus era o seu dinheiro, as suas riquezas, os seus bens. Quem sabe você aqui esta noite veio aqui, entrou, assentou-se, está ouvindo. De repente você não é rico, não tem muita grana, é meio quebradinho. Meio quebradinho. Ganha um salário pequeno, mas lá no seu coração existe uma cobiça enorme. O seu sonho é exatamente a riqueza. Ah, como eu gostaria de ser rico. Ah, como eu gostaria de ter muito dinheiro. E alguns até espiritualizam. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu ia ajudar tanta gente. Eu daria um sapato àquele que não tem, uma capa àquele que não possui uma. Eu daria uma camisa àquele moço que anda de camisa rasgada. Eu daria uma calça jeans melhor do que aquela que o moço usa. Eu estaria ajudando as pessoas. Ah, se eu tivesse dinheiro. Ajudaria não. O cobiçoso não ajuda ninguém. Aquele que o seu coração é cheio de cobiça, deseja juntar, juntar, juntar e juntar. Não compartilha com ninguém. Não divide com ninguém. Na sua matemática não existe divisão. Só existe soma. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E nunca se satisfaz. Por isso aquele moço saiu triste. O seu coração estava lá no dinheiro. O seu coração era cheio de cobiça. Não sei qual é a sua situação. Mas nesta noite o Senhor está dizendo a mesma coisa a você. Vem e segue-me. Para seguir a Jesus, você precisa largar tudo. Se tem um coração cobiçoso, largue em nome de Jesus e receba o maior tesouro, que é a vida eterna. Aquele moço saiu pior do que havia chegado. Espero que nesta noite você não saia do mesmo jeito. Você saia deste templo
completamente transformado pela graça de Jesus, completamente transformado pelo poder salvador de Cristo Jesus. Nesta noite, você saia daqui com o maior tesouro, você saia daqui salvo pela graça bendita de Jesus. Amém, meu irmão? Pense nestas verdades e abra seu coração. Entregue-se a Cristo, renda-se a Ele, envolva-se com Cristo e permita que o amor de Jesus alcance o seu coração. O texto diz: Jesus amou aquele moço, mas aquele moço não amou a Jesus, não se entregou a Ele, se afastou completamente triste. Não faça isso. Nesta noite, em nome de Jesus, ame a Jesus acima de todas as coisas, e aí sim você terá um tesouro no céu. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã?